Eu quero saudar todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, canal 126 em Embratel e também pelo canal 85 via Sky Livre, aos também que nos assistem pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a todos a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. E como em outras oportunidades recentes, estamos tratando uma sequência de episódios, de programas relacionados ao criacionismo. E hoje nós vamos tratar aqui um tema que está muito atrelado ao criacionismo, que é o design inteligente. Na realidade, nós vamos fazer aqui uma introdução ao design inteligente, entender o que trata essa teoria, quem são esses estudiosos que vão tentar ali vislumbrar, decifrar mistérios que diz respeito à natureza, à formação do universo e até mesmo do próprio homem. E vamos discutir aqui esse assunto com membros do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Está aqui hoje o professor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Muito bem, professor Cleiton Vinícius, que é professor de física, tem graduação nessa área, tem algumas especializações nessa área do conhecimento. Professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Professor Tiago Costa, já conhecido bastante por todos, engenheiro, tem algumas especializações também nessa área do conhecimento e constantemente tratamos aqui a respeito não só do assunto do criacionismo, mas aspectos que envolvem a formação do universo, principalmente. E vamos tratar aqui um pouquinho também disso, já que o próprio design inteligente tem alguns pilares, nós vamos falar sobre ele. Antes da gente iniciar aqui, vamos só ler um texto bíblico. Está no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Vamos ler aqui o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. É um texto que fala do próprio Senhor Jesus, uma ação do verbo, a palavra de Deus presente na criação de todas as coisas, e até mesmo já falamos muito sobre essas questões, os episódios anteriores, aqueles que estão assistindo agora, talvez o primeiro episódio sobre o criacionismo. É importante que você assista os demais, aqueles que nós gravamos anteriormente, na playlist lá no canal oficial da igreja no YouTube, uma playlist do Ciência e Fé. Lá você pode acompanhar esses outros episódios gravados e ter a oportunidade ali de entender mais sobre alguns aspectos importantes, principalmente relacionados ao livro de Gênesis. E aqui hoje nós vamos estudar, então, dentro dessa perspectiva da criação, o design inteligente. Eu acho que antes de qualquer coisa, é importante a gente trazer o que é isso, o que é o design inteligente. O design inteligente, ele é uma proposta científica, ele é uma ideia, é uma teoria desenvolvida por alguns estudiosos que prevê que na natureza, no universo, há sinais de inteligência. Então, para eles, causas inteligentes se fazem necessárias para explicar toda essa complexidade que existe, seja na vida, seja numa célula, seja nos organismos vivos, seja no próprio homem, seja no universo. Então, essa é uma perspectiva diferente, para a qual nós estamos muito acostumados, principalmente nas escolas, que é ensinado muito, uma perspectiva evolucionista. Que aí você tem o naturalismo, as coisas se explicam mais derivados ao acaso. Então você tem as questões aleatórias, você tem as pressões do meio ambiente que fazem com que as características das populações se modificam ao longo do tempo. Então é algo que aconteceria naturalmente segundo a proposta evolucionista. O design inteligente, ele tem uma outra perspectiva. Então um grupo de cientistas chegou a essa conclusão de que o evolucionismo tem muitas lacunas, então eles procuraram uma nova ideia, uma nova teoria que pudesse explicar toda essa complexidade que nós vemos ao nosso redor. E é um movimento que surgiu ali a partir da década de 90, principalmente ali com a criação do Institute for Creation Research, um instituto de pesquisa da criação que envolve até um museu da história da criação do livro de Gênesis lá no Texas. Belíssimo esse museu, inclusive, mas e que traz esse contexto todo. O que é importante aqui a gente dizer, então? Que o design inteligente ela é uma proposta científica e ela tem alguns pilares. Nós vamos falar
como uma introdução, vamos falar um pouco desses pilares, mais precisamente agora do ajuste fino, que é um desses pilares. Eu pedi para o professor Tiago falar um pouquinho disso, porque que o design inteligente ele se baseia muito no ajuste fino para justificar que existe um designer, um arquiteto do universo. Quando a gente olha para o universo, quando a gente começa a estudar todo o universo e também a vida na Terra, tudo que faz essa complexidade toda, nós vamos ver algumas variáveis que são as constantes universais e que elas são minimamente calibradas de forma que qualquer desvio dessas constantes, o universo não seria como nós o conhecemos, né? Uma delas, por exemplo, a gente vai falar mais na frente, nos próximos programas também, mais detalhadamente, mas uma delas, por exemplo, é a constante de Planck. Se ela fosse calibrada um pouquinho menos, muito provavelmente o universo não seria da forma que a gente conhece. Se fosse para mais, o universo também não se formaria. Então nós temos grandes ajustes, né, que são muito finos, que não tem como você olhar para o universo e não ver a figura de uma inteligência, de um criador. E aí nós estamos aqui dentro desse aspecto, olhando para o nosso mundo e vendo o seguinte, nosso mundo, tal qual nós o conhecemos, ele é obra do acaso ou ele é obra de uma mente inteligente? Para fazer esse estudo, a gente pode fazer algumas comparações. Comparar aquilo que a gente conhece, que é obra de uma mente inteligente, com aquilo que a gente vê no nosso mundo e que a teoria da evolução trata como obra do acaso. Quer ver um exemplo? Eu vou trazer para os irmãos aqui um slide. Nós temos aqui dois itens, né? O 14 bis, no seu primeiro voo aqui em cima, aqui o 14 bis, ele é obra de uma mente inteligente, obviamente. Quem construiu, não é isso? Voou, primeiro voo, 7 segundos. Segundo voo, 21 segundos. Então, obra de uma mente inteligente que evoluiu até os nossos dias, com toda a tecnologia, nós temos aviões hipermodernos a partir dessa criação. Então, isso é obra de uma mente inteligente. Um avião que voa 20 segundos. Mas aí vem a teoria da evolução e trata esse outro animal como obra do acaso. Mas quando a gente olha para esse animal, que é o andurião preto, nós vamos ver o seguinte, que ele voa 7 meses sem parar. 7 meses sem botar o pé no chão. O recorde é até 10 meses, está falando ali a reportagem, sem pousar. Ele come, dorme, voando. Aí como que você olha para isso e fala que isso é obra do acaso? Você olha para isso cientificamente e fala assim, não, existe uma mente inteligente, do ponto de vista científico. Mas do ponto de vista da fé, a gente olha e fala assim, o nosso Deus criou isso. Verdade. De forma perfeita. Quer ver o próximo? Passa o próximo. Nós temos aqui uma lente de câmera, nós temos nosso celular, ela, quando você vai tirar uma foto, ela calcula a iluminação, abre e fecha para que a iluminação seja ideal, calcula foco, abre e fecha para ajustar o foco. Temos N lentes dessas, lentes dessas que vai no microscópio, lentes dessas que vai no macroscópio, que vai lá não sei aonde no universo para captar. Então, obra de uma mente inteligente. Aí você vem para o olho humano, que é infinitamente mais complexo, e nós vamos falar disso nos próximos programas, que é complexidade irredutível, ou seja, não tem como aquilo ali sair do zero e ir melhorando devagarzinho até chegar naquilo que existe hoje, infinitamente mais complexo. Aí a teoria da evolução trata como obra do acaso. A gente trata como obra de um design, do ponto de vista científico. Do ponto de vista da fé, a gente sabe que o Senhor criou isso, né? Passa o próximo, o último. Motor de carro de Fórmula 1. O motor de carro de Fórmula 1, ele faz 15 mil rotações por minuto. Durante a sua vida útil, ele pode girar 24 milhões de rotação. Obra de uma mente inteligente. O engenheiro foi lá e criou isso, né? Aí você pega o beija-flor, que é obra da mão do nosso Deus. 1.200 batimentos cardíacos por minuto. 1.700.000 batimentos cardíacos por dia. 630 milhões por ano. Durante a sua vida útil, que é uma média de 4 anos, sua vida útil não, a sua vida média, né, durante 4 anos, 2 bilhões e 500 milhões de batimento cardíaco. Isso não, a gente não pode olhar para isso e ver como obra do acaso. Sim. Cientificamente, a gente tem que olhar para isso e ver a obra de um design.
Do ponto de vista da fé, a gente olha para isso e glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor criou isso. Muito bom. Aí, isso é uma bênção, né? Isso é extraordinário, na verdade, né? Extraordinário. Professor Cleiton, e do ponto de vista do universo, o que a gente pode falar a respeito dessa proposta do design inteligente relacionando o universo? Então, quando nós estávamos falando sobre a questão da origem, o ser humano ele sempre tenta buscar origens para explicar de tudo, como tudo começou. Então tem aquela velha história, né? Da onde que veio, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, dentro disso, a ciência, a física, ela tenta explicar por várias teorias. Uma dessas teorias, que a gente falou da criação, é o Big Bang. O Big Bang é essa grande expansão e tudo foi evoluindo. Mas existem outras teorias e o design inteligente é uma teoria que ela é baseada na ciência. Por quê? Porque a física ela vai por formas teóricas e por formas experimentais. Então nós temos assim, quando nós falamos aqui, igual o slide mostrando aqui, o Big Bang ele foi o quê? Uma grande expansão. E ele, fisicamente falando, o universo está ainda em expansão. Isso foi comprovado cientificamente, por cálculos, telescópio, mostrou que há uma expansão do universo. No entanto, nós vemos um pequeno problema, porque essas teorias elas vêm da seguinte forma: todas elas têm uma falha. As teorias que da origem do universo, essas teorias elas têm alguma falha e surge outra teoria para tentar explicar aquela falha. Então, uma teoria hoje, da parte científica, ela sempre tem alguma coisa que pode melhorar. E um problema do Big Bang, e dentro dessas teorias, é um problema chamado problema dos três corpos. Porque hoje nós estudamos gravitação, e dentro da gravitação, Newton propôs as leis da gravitação universal, e nós sabemos calcular fisicamente a interação entre dois corpos. Você tem cálculos matemáticos, você consegue chegar à interação desses dois corpos. No entanto, o problema é quando nós temos três corpos. E isso até mesmo programas de computadores não conseguem calcular aonde esses pontos estarão. Se nós tivermos três corpos, três planetas ou três estrelas orbitando um ponto gravitacional, como que isso é possível? E recentemente, com o avanço da tecnologia, foi descoberto sistemas planetários onde estrelas orbitam um ponto de massa que é o centro comum delas, gravitacional. E isso, para que surgisse ao acaso, é impossível. Então nós temos até um outro slide aqui, passar para os irmãos, que ele mostra a entropia. Nós até falamos alguns programas sobre o que é entropia, e a entropia ela fala o quê? Da desordem, que ela tende a desordenar as coisas. Então o universo que gerou caótico, ele deveria ser continuado vindo caótico. No entanto, nós vemos que há uma harmonia em todas as coisas têm um lugar certo, as coisas funcionam de uma forma correta e que nós vemos que isso é, cientificamente falando, impossível. Por quê? Porque a entropia, pela lei a segunda lei da termodinâmica, ela diz que isso só aumentaria o grau de desordem das coisas. Então, só que a palavra fala ali, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Só que tudo veio do nada, do caos, e a entropia fala assim que esse caos só deveria aumentar, mas hoje nós vemos uma ordem no universo, como se alguém tivesse colocado essa ordem. Então isso para a física é impossível. Nós temos um outro slide ali, voltando a falar sobre a questão de três corpos. O que acontece? Quando você cria, vamos colocar esse primeiro exemplo aqui, seria o seguinte: quando você coloca num ponto, alguém criou esses três corpos, eles vão formar em harmonia, eles vão funcionar as suas órbitas perfeitamente. No entanto,
isso, se algo surgisse do nada, que é o outro GIF que está ali, se nós colocássemos 2 corpos e do nada surgisse um terceiro orbitando ali, pela evolução, isso traria uma desordem total. E o GIF ali, ele mostra 2 corpos orbitando e depois entrando um terceiro. E como que isso acontece, essa desordem nesse sistema. Então, nós vemos que nada pela física é ao acaso. Então, por isso que o design inteligente faz que houve um design que fez todas as coisas acontecer. E é só um último slide aqui para mostrar que esse é um sistema, esse daí, é o sistema de 3 corpos orbitando uma estrela. Nós temos 2 estrelas que elas formam em perfeita harmonia com o centro de gravidade de uma terceira estrela. Muito bem. De uma certa forma, isso também está relacionado ao ajuste fino, né, pastor Tiago? Nós vemos todos esses aspectos, eles estão diretamente ligados ao ajuste fino do universo. Se a gente pegar o nosso sistema solar, por exemplo, se a gente diminuir a órbita de Netuno, que está lá fora, em 10%, a gravidade vai trazer ele vai bater aqui na Terra. Se a gente afastar, ele vai ser expelido da órbita. Esse é o problema de você colocar o universo na conta do acaso. É que as coisas são tão ajustadas que não tem como elas irem se ajustando devagar. E é isso que mostra o slide anterior aqui, que o Cleiton estava falando. Volta aqui um slide para mim, por gentileza. Aqui, olha, eu dei o start com as estrelas no lugar. Pode voltar. Deu start, com as estrelas no lugar, elas vão ser sempre harmônicas e vão ficar aqui o tempo todo. Só que para isso aqui acontecer no acaso, não funciona. Que é aquele exemplo de lá. Quando a amarela entrar, ela vai expelir a vermelha para ir embora. Porque não tem como isso se ordenar dessa forma pelo acaso. Você tem que dar o start deles já no seu lugar exato. E foi isso que Deus fez. Passa o próximo slide. Pode passar o próximo. E aí Deus estabeleceu, dentre algumas constantes universais. Então aqui nós temos a constante de Boltzmann, nós temos a constante de Planck, a velocidade da luz é uma constante. Sim. Todas essas constantes, elas calibram o universo de uma forma que possibilita a vida, que possibilita a formação do nosso planeta, possibilita isso tudo. E aí, quando nós encontramos essas constantes, e aí quando os cientistas que são contrários a essa ideia do design inteligente olham para essas constantes, eles falam assim, não, isso pode acontecer de forma aleatória em outros universos. Pode ter outros universos que isso não aconteceu. E o que o nosso universo é o único que isso aconteceu. E aí cria-se a teoria do multiverso, que é um programa também que a gente vai falar. Porque o que acontece? O cientista olha e fala assim, não, tudo bem, isso aqui é muito difícil de acontecer, mas aconteceu no nosso universo. Então, na verdade, tem outros universos que isso não aconteceu. E aí entra as teorias do multiverso, para tentar equacionar isso aqui, que é um ajuste muito fino. Passa o próximo. E aí nós temos dentro do nosso ajuste fino algumas constantes. Aqui são algumas constantes do nosso universo. Dentre elas tem a sequência de Fibonacci. Pode passar o próximo. Aqui tem as constantes passando, a constante gravitacional, a constante de Planck, os elétrons. São constantes que tem que estar minimamente calibrado para que isso funcione. Quer ver um exemplo da constante de Planck? Imagina um estádio de futebol com 100 pessoas, né? E aí você tem que achar uma pessoa com uma tentativa só. Você vai achar uma pessoa sentada em algum lugar. Você tem que achar o Cleiton. O Cleiton está lá nesse estádio de futebol com 100 mil pessoas lá dentro. Tem 100 mil pessoas dentro do estádio. Cleiton está lá em algum lugar. Você tem que achar ele de forma aleatória. Ele está no assento tal, aí você vai achar. Isso aí é a probabilidade de você achar 1 em 100 mil. Se você mudar a constante de Planck em 1 elevado a 1028, que é como se fosse 10 milhões desses estádios de 100 mil, dentro dos 10 milhões de estádios, com 100 mil pessoas cada, você conseguir falar assim, o Cleiton está no estádio tal, no assento tal, na cadeira tal. Uhum. Essa é a probabilidade da constante de Planck se ajustar ao acaso. Uhum. Você vê como isso é difícil. Aqui nós temos a sequência de Fibonacci. Passa o próximo. Em todos esses desenhos nós vamos ver a presença da sequência de Fibonacci, que também é uma assinatura de Deus. Isso da natureza de forma geral. Quer ver? Passa o próximo.
as baleias no seu acasalamento. Isso aqui passou no Jornal Nacional. Lá no sul, perto ali do Ártico. As baleias dançando no seu acasalamento, fazendo também a sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci é chamado, em alguns casos, o número de ouro, o número de Deus. Por quê? É um número que aparece tanto no universo macroscópico quanto no microscópio. Então é uma assinatura de Deus no universo. Extraordinário isso. Para ilustrar, pastor Tiago, isso que você trouxe a respeito das constantes universais, né, desse ajuste fino, desses cálculos que são finamente precisos, né, para que, por exemplo, tenha vida no nosso planeta. E aí a gente poderia falar de várias outras constantes em relação a isso, né, quantidade de gás carbônico, que é o suficiente para as plantas fazerem fotossíntese. Se tem um pouco menos, elas morrem. Se tem um pouco demais, você tem um efeito estufa muito grande, muito né? forte. O oxigênio também. Então você tem vários fatores, está citando só alguns aqui. Você tem a própria gravidade do nosso planeta, que ajuda nessa questão da existência da vida, vários outros aspectos, distância em relação ao Sol, enfim. Mas eu gostaria de ler aqui algumas frases de alguns cientistas, muitos deles físicos, e que posteriormente isso vai ser colocado em tela cheia. Olha só essa daqui, foi de Martin Rees, um astrofísico, presidente da Royal Society entre 2005 e 2010. Ele diz o seguinte: onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de ajuste fino. Um outro cientista, ele disse que esse é bem mais conhecido também, é o Stephen Hawking, né, astrofísico, estudioso lá dos buracos negros, escreveu aquele livro A Origem de Tudo. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito bem ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida, isso que a gente acabou de comentar. Um outro estudioso, David Deutsch, que é um físico israelense da Universidade de Oxford, pioneiro no campo dos computadores quânticos e profundo estudioso da mecânica quântica, diz o seguinte: se alguém diz não estar surpreso pelas características especiais que o universo tem, está escondendo sua cabeça na areia. Tais características são surpreendentes e improváveis. Ele está querendo dizer o seguinte: isso não pode ser do acaso, né? Então, a gente não imaginar que tem uma mente inteligente por trás disso é difícil. Fred Hoyle, né, um físico, matemático, astrônomo britânico, formulou teoria sobre a nucleossíntese estelar. Ele diz o seguinte: uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que uma superinteligência brincou com a física e que não há nenhuma força cega das quais devemos falar na natureza. Os números calculados dos fatos me parecem tão esmagadores como que colocam esta conclusão quase além da discussão. Interessante que esse Fred Hoyle, uma vez ele propôs a seguinte situação, ele falando ali a respeito da probabilidade da vida ter surgido ao acaso. Ele sugere que a mesma probabilidade de um tornado vir sobre um ferro velho, juntar todas aquelas peças e montar um Boeing. Foi esse mesmo cientista aqui. O outro aqui também, Paul Davies, físico e escritor britânico. Há para mim fortes provas de que há algo acontecendo por trás de tudo e parece que alguém ajustou os números para criar o universo. A impressão do design é esmagadora. O que eu estou chamando a atenção, né, de todos que estão nos assistindo e dos companheiros que aqui estão para essas frases é que boa parte desses estudiosos aqui eram até ateus. E eles veem essa questão do design. Até mesmo Richard Dawkins, que é um biólogo evolucionista, ateu, um grande propagador do ateísmo pelo mundo, ele já em algumas entrevistas já mencionou que é possível observar sim design no planeta e no universo. Então são coisas interessantes que a gente vai verificando e que na palavra de Deus, em Hebreus 1, verso 3, vai falar, né? O qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, esse ajuste fino que a ciência ela identifica para as leis físicas, para a vida, a existência da vida no nosso planeta, nós podemos dizer que é isso que a ciência não consegue entender como acontece e por que acontece. A Bíblia nos fala que é o poder da palavra de Deus que sustenta todas essas coisas. E é interessante a gente dizer, eu até deveria ter dito isso no início, acabei me esquecendo,
mas o design inteligente, a proposta do design inteligente não está ligada a cunho religioso, não é uma proposta religiosa, mas é uma proposta de estudiosos que vão buscar no estudo da criação, no estudo da natureza, do universo, esses sinais de inteligência. Inclusive, nós sabemos que existem pessoas de diversas religiões que fazem parte deste grupo de estudiosos do design inteligente. E até mesmo ateus. Tem até pessoas alguns são ateus que fazem parte deste grupo, né? Nós estamos aproximando do final, só dizer aqui para aqueles que estão nos acompanhando que vamos continuar abordando outros pilares do design inteligente, como, por exemplo, a complexidade redutível, citada aqui pelo professor Tiago Costa. Vamos falar também a respeito da informação específica, a origem, por exemplo, do DNA, que a ciência ela não consegue decifrar isso. A gente sabe que informação é um aspecto fundamental, que é necessário ter planejamento, é necessário inteligência para você expor uma determinada informação. Então, nós vamos falar desse assunto também. E um outro pilar que é a antevidência. É um aspecto aí bem interessante do design inteligente que falaremos em programas posteriores. Eu vou deixar aqui para a gente finalizar só uma breve palavra final aqui do professor Tiago a respeito da palavra. Eu vou deixar 2 textos para os irmãos. Um deles para exemplificar todas essas frases que o pastor William usou. Você vai reparar que nessas frases cientistas ele sempre fala assim, alguém, alguma coisa. Sim, nunca tem aquela confirmação de Deus. Mas existe um texto em Romanos que fala assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizem-se sábios, mas se tornam loucos. Ou seja, veem a mão de Deus, mas não conseguem falar, reconhecer que Deus criou. E há um texto em Hebreus 11:10 que fala assim, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o nosso Deus, né, é o arquiteto e o construtor é Deus. Então ele é arquiteto e construtor, ele planejou e ele construiu. Por isso a honra, a glória e o louvor é o nome do nosso Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Professor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. Até o próximo programa. Até o próximo. Paz Professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Também queremos desejar a paz do Senhor àqueles que nos acompanharam mais esse episódio e dizer sim que a ciência consegue ver através de pistas no ambiente, no universo, a existência de um designer. Mas nós sabemos que o arquiteto, o criador, o formador de todas as coisas é o Deus que está na palavra. É o Senhor, que também fez o homem, que nos fez e também tem nos chamado para a sua presença. A todos, a paz do Senhor Jesus.